fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Línguas diferentes, mesmos sentimentos, fazendo de nós um só. People around the world sing the same song, solidarity in the world. Solidariedade, solidarity, la solidarité, solidariedade. As crises que preocupam e angustiam o homem deste início de milênio vão muito além de uma simples crise financeira ou de qualquer outra natureza setorial, como aparentam e geralmente são interpretadas essas crises. Elas são, sobretudo, a consequência da desritmia e dos desequilíbrios na sociedade decorrentes, introduzidos no processo civilizatório, entre a velocidade com que evolui a tecnologia e seu uso e a lentidão com que ocorrem as mudanças nas pessoas e em suas instituições. Assim sendo, as crises devem ser entendidas como múltiplas manifestações de uma crise bem maior, que revela a insustentabilidade do atual estágio civilizatório, rumo a alguma forma de ruptura, caso o processo não seja revertido a tempo. No entanto, não há oposição entre a tecnologia e seus avanços e o homem em suas múltiplas dimensões, mesmo que se considere a tecnologia em suas formas mais avançadas, como a engenharia genética, a química fina ou a física cósmica. Ao contrário, a tecnologia poderá ser transformada no grande instrumento de promoção do homem e humanização da sociedade, se for assumida a consciência de que isto é possível e se concentrarem os esforços no sentido de transformar o que é possível em realidade. A oposição, porém, existe quando a tecnologia avança ou é utilizada em detrimento da pessoa e da sociedade, seus ritmos, seus valores e o ambiente natural onde ocorrem os fenômenos humanos. Neste caso, na medida da desritmia e dos desequilíbrios que ela provoca, será inevitável que de crise em crise resulte um processo de quebra, de ruptura, anunciada. E a ruptura terá então consequências inimagináveis, mas seguramente não menores que o tamanho dos desequilíbrios ou dos desvios que se tiverem embutido neste processo. Para reverter, no entanto, o caminho da ruptura, faz-se necessário perceber que paralelamente à ameaça que este caminho possa representar e a lentidão da evolução dos homens e de suas instituições, ressurge e cresce no mundo uma poderosa massa de consciência em defesa do ser humano e dos valores essenciais da civilização. Neste contexto, constitui valor essencial da massa de consciência a dignidade humana, a qual pressupõe o respeito e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa. Desses direitos, em primeiro lugar, o direito à vida e a igualdade de oportunidades de acesso aos bens necessários para vivê-la na maior plenitude. Esse processo de valorização da vida, como valor básico ou original, deve ser estendido a todos os seres humanos, independentemente de cor, de raça, de cultura, de crença, de categoria social ou qualquer outro atributo. Como corolário, como consequência, decorre o pluralismo de culturas, de pensamento, de regimes políticos, de crenças ou de costumes. E isto constitui pressuposto para o exercício da dignidade humana, das liberdades individuais,
da convivência harmônica, da paz, da justiça e, portanto, da segurança entre as pessoas e os povos. Este é o caminho, e não há outro, para a sobrevivência do planeta e a plena humanização dos que nele habitam. E esta é uma responsabilidade de todos os que têm o poder sobre as sociedades. São esses valores e outros que os integram: a justiça, a igualdade, o repúdio à prepotência e a destruição da natureza, que encontram sua síntese nas dimensões éticas da participação e da solidariedade. É necessário e urgente que os valores da massa de consciência, desta forma resumidos, sejam assumidos individualmente pelas pessoas e coletivamente pela sociedade, pelos governos, pelos parlamentos, como pressuposto e fundamento de viabilizar a transição do estágio insustentável da atual organização civilizatória, ainda ordenada por fundamentos e práticas que provêm dos tempos pré-tecnológicos, para um novo estágio, para um novo patamar civilizatório, que preserve, na era pós-tecnológica, as dimensões humanas e seja ordenada pelos valores humanos. Esta perspectiva não constitui um simples valor ético. Ela diz respeito, como se disse, à própria sobrevivência do ser humano e de suas circunstâncias. É preciso entender que a dimensão da tecnologia, capaz de destruir o mundo não só fisicamente, mas em qualquer das dimensões que o constituem, esgotou o espaço de sobrevida e aplicação de paradigmas de instrumentos do passado, com base no conflito, na competição, na concentração sem limites, frutos do domínio e uso equivocado da tecnologia, para excluir e ampliar as áreas periféricas, gerando uma nova forma de totalitarismo, de ditadura global, e aprofundando perigosamente o desequilíbrio deste processo. É preciso, afinal, estabelecer o consenso, o acordo, de que, por serem valores éticos, a participação e a solidariedade não constituem apenas sonhos inalcançáveis, formulações teóricas ou objetivos utópicos, a não ser que esses sonhos, formulações e objetivos sejam entendidos como faróis que iluminam os caminhos e os lugares da busca ou para onde devemos ir. Para isto, a participação e a solidariedade devem ser transformadas em instrumentos eficazes para inspirar o novo homem e construir as novas instituições sociais. Ou seja, a sociedade pós-tecnológica, essa que veio depois dos avanços tecnológicos da ciência e da tecnologia, reequilibrando este processo civilizatório e superando desta forma as crises e as ameaças de ruptura que estão ao redor de nós. Ainda impõe perceber e assumir que a participação como valor ético pode encontrar seu instrumento eficaz para a mudança na desconcentração de todas as dimensões das pessoas e da organização social. A desconcentração implica superação dos sistemas concentradores, dos grandes sistemas, tanto mais poderosos nesta era da globalidade e tanto mais nocivos na medida em que, através da competição selvagem e da ocupação ilimitada de espaços, a ambição desmedida, produzem a referida exclusão que se expande e que atinge um número cada vez maior de pessoas, de regiões, de povos e
e de nações. Esta dinâmica, concentração gerando exclusão, vem ocorrendo em processo crescente, meus queridos, e chegará brevemente a seu momento crítico de desequilíbrio, e em consequência será inevitável alguma forma de ruptura. Na verdade, constitui um axioma de natureza que todo desequilíbrio, ao alcançar um momento crítico, se torna insustentável. Cai. Por que imaginar que esta lei universal não se aplica também à sociedade? Podemos ir nos desequilibrando na harmonia que deveria existir, de uma forma e por um tempo indefinido? Até onde? Até quando? Da mesma forma, é necessário perceber e também assumir que a solidariedade como valor ético pode encontrar na cooperação o instrumento igualmente eficaz de organizar sustentavelmente a sociedade, humanizando o processo. Cooperar, colaborar, ser solidário. Isso significa dizer que a participação, tendo a desconcentração como seu instrumento eficaz de política, as tão faladas políticas públicas que às vezes atuam ao contrário, e a solidariedade, tendo a cooperação como instrumento eficaz, constituem os valores e os instrumentos capazes de construir a nova sociedade, em sintonia com os valores essenciais da massa de consciência e com os avanços da ciência e da tecnologia. Esta será então a sociedade amorizada, a sociedade humana, lembrando Teilhard de Chardin, ou o poeta Dante Alighieri, quando diz que é o amor que move o sol e todas as estrelas. Por que não há de mover também as pessoas e todas as instituições humanas? Este convite para a construção de um mundo melhor, participativo e solidário dirige-se de um modo especial às universidades, às organizações sociais, aos governos constituídos e às lideranças políticas, às vezes tão distantes dessas questões, bem como a outros segmentos das sociedades, os comunicadores e os meios de comunicação, os promotores da arte, da inteligência e da cultura, e ainda as igrejas e as filosofias de toda a ordem, para que se debrucem sobre esse momento e sobre esse processo, promovendo uma análise atenta, profunda e eficaz, além da mera paixão, sobre o que está ocorrendo no mundo, suas incertezas e a sucessão de crises, e propondo, em decorrência, saídas sistematizadas e operacionais para suportar, para superar ou para reverter este processo, esta ameaça de ruptura que paira sobre a nossa civilização. Desta forma, os valores da massa de consciência hão de tornar realidade um mundo melhor, mais solidário, mais participativo e, por isto, mais humano. A você, minha mensagem, a mensagem de meu ponto de vista. Quero saber o seu. Solidarity,